Olá pessoal, Shalom, bem-vindos ao meu canal. Mais uma semana aqui onde nós vamos falar sobre os segredos da Kabbalah. Você que está pegando esse canal pela primeira vez, o que é Kabbalah? Kabbalah é a grande mística judaica, é conhecido como a sabedoria da verdade. Ela veio não de um ser físico, de um ser humano físico, mas ela veio das esferas celestiais e foi canalizada. Primeiramente, o primeiro cabalista foi Abraão, o patriarca, que escreveu um livro de uma única só folha, escrito em códigos, evidentemente, com uma nanotecnologia, conhecido como Sefer Yetzirah. Num livro só, todo o segredo do universo. Como pode? Hoje você vê essas operações minimamente invasivas, onde dentro de um grão de arroz você tem câmaras potentes, você tem bisturis, você tem toda a nanotecnologia. Antigamente você precisava de um computador gigante, do tamanho de um prédio, para armazenar informação. Hoje a gente consegue computadores minúsculos. Então a nanotecnologia é essa capacidade de você armazenar muito conhecimento, muito saber, muita tecnologia em pequenas partes, em pequenas porções, pequenos espaços. Esse exemplo é muito bem dado pela biologia, pela ciência, quando você pega uma única célula e a partir de uma única célula você consegue clonar e fazer você inteiro novamente. Um ser inteiro igual a você a partir de uma única célula. Então, isso é o segredo dos mestres que visitam esses lugares de saberes espirituais, de registros, que são chamados na Índia como registros akáshicos. É onde fica armazenado tudo que existe no universo. E eles procuram o quê? Através de canalizações, trazerem esses conhecimentos para que o ser humano pare de sofrer aqui na Terra, para que o ser humano pare de bater a cabeça, de adoecer, de brigar consigo mesmo e, consequentemente, com o outro. Essa porção, Toledot, é a dica de meditação que eu vou fazer com você. Toledot trata de uma porção muito interessante, porque é o conflito desde o início. Isaac não conseguia fazer Rivka, Rebeca, Isaac e Rebeca não conseguiam engravidar. E depois de 20 anos, Rivka, Rebeca, teve uma gravidez muito difícil e diz que dentro do próprio ventre essas forças se degladiavam. Esses seres que ali viviam, Esaú, Jacó, já brigavam dentro do próprio ventre. E aí quando nasceram, Esaú foi o primogênito e Jacó já pegou no seu calcanhar e já nasceu agarrado no seu calcanhar, tentando puxar o irmão pelo calcanhar. São os conflitos que a gente chama de conflitos arquetípicos. O que é um arquétipo? É um modelo de como funciona a sua psique. Então você pegar um ser humano na China, outro no Xingu, outro aqui no Ocidente. Eles têm uma configuração mental parecida em relação a algumas coisas. Isso é um modelo, é um arquétipo, é algo que está no teu inconsciente e se reproduz independentemente de onde quer que você esteja. Então, esse conflito que existe entre os irmãos, entre dois amigos, essa inveja pelo lugar especial, por ocupar uma cadeira, um cargo de renome, isso sempre existiu. Tanto é que Evaglio, um monge na época dos monges egípcios, ele postulou sobre os pecados capitais. E desses pecados capitais, existe um pecado capital chamado a inveja, porque você quer o que é do outro. Você não quer aprender como o outro conseguiu. Você não quer bater palmas para o que o outro armazenou, para o que ele tem, para a maestria dele, mas você quer o que é do outro. Mas a Kabbalah explica que esse conflito existente dentro da barriga de Rivka já é um conflito entre dois tipos de alma. Esav era um homem caçador, era um homem voltado à guerra, à carne,
a carnificina, aquele lado mais agressivo, ao ímpeto mais animal, a esse lado que o ser humano tem e que ele precisa ser controlado. Porque o lado animal do ser humano é aquele lado que deseja muito. Ele quer comer muito, ele quer sexo, ele quer poder, ele quer conseguir as coisas com o mínimo de esforço, não é um lado rebuscado. Yaakov já simbolizava um outro lado da nossa alma, que é um lado mais evoluído e que precisa ser evoluído, precisa ser elevado, porque a gente nasce com um instinto muito forte, com esse ímpeto, né, com essa necessidade de muito. E conforme o tempo vai passando, você vai espiritualizando, você entende que você precisa de pouco. Outro dia eu vi um post de uma índia muito antiga, né, muito idosa, dizendo assim, sorrindo, dizendo: nós precisamos de muito pouco para sermos felizes. Mas o problema é que a gente demora muito tempo para descobrir isso. Então, Yaakov representa esse lado mais estudioso, esse lado da restrição, ele representa a coluna central, ele está de bem, né, com os estudos, com os impulsos, ele consegue controlar os impulsos. Controle é uma palavra meio perigosa, mas ele consegue entender os impulsos e oferecer uma resposta adequada para cada tipo de impulso. Porque tem muita gente e muitas vezes que você tem impulsos assassinos. Quando você vê uma injustiça, você quer fazer muitas vezes a justiça com as suas próprias mãos, mas se você fizer, você está alimentando a injustiça. Então você precisa fazer a restrição. Muitas vezes tem vontade de comer o bolo inteiro, você precisa fazer a restrição. A pizza, restrição. O sexo profano, o sexo sem a conexão com o coração, restrição. Então, dentro da barriga de Rivka, simbolizam o quê? Duas nações, dois ímpetos, dois desejos do ser humano. Um desejo que é mais ligado ao lado animal, que a gente deve controlar, mas controlar no sentido de você entender esses impulsos, e um lado seu que ele quer evoluir, que ele quer aprender princípios mais elevados, quer aprender coisas mais espirituais, e esse é o lado Yaakov. Então, faça uma reflexão. Como é que está aí essa balança? Como é que está aí seus lados interiores, né? Seus lados internos que estão se degladiando? Quem que está ganhando? Você se propõe a fazer ginástica, mas você faz ginástica ou não? O lado da preguiça, o lado instintivo que ganha. Ou você vai lá e faz a restrição. Você se propõe a um estudo mais avançado, mas a preguiça te vence. Ou você consegue ter a disciplina de ir lá, estudar, performar e chegar onde você deseja. Então tudo isso, gente, está ligado a dois lados que o ser humano tem. Este plano existencial tem dia e tem noite, tem beija-flor e tem morcego, tem yin e tem yang, tem o bem e tem o mal, tem o lado instintivo e tem o lado mais altruísta, menos egoísta. E você tem que buscar esse equilíbrio, essa coluna central que representa Yaakov. Então para e reflita como estão as suas pulsões. Se você for ainda muito primitivo e ceder aos impulsos da fome, do sexo, do sono, da preguiça, né, dos sentimentos mais brutais, né, como a ira, como a raiva, como o ódio, você ainda está lá no sistema reptiliano, do seu sistema nervoso arcaico que está funcionando. Então está na hora de você trazer um pouquinho dessas sensações para o coração, né, para o lóbulo frontal, para a razão. Então reflita sobre isso. Você quer ser um ser humano ou você quer ser um animal? Porque o ser humano é um ser, é conhecido como animal racional. Por isso que esse animal tem a ver com o lado de Esaú, de Esaú, lado instintivo. Mas se ele usar a razão e ponderar, né, e ter um pouco de prudência, de parcimônia nas decisões e refletir, ele vai revelar o lado mais
mais elevado da sua alma. Reflita sobre isso. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, assine esse canal. Eu estou aqui também semanalmente na porção semanal de alimentação. Você pode colocar dicas de alimentação. Você vai assinar meu canal e vai receber dicas de alimentação semanal. E também você pode me seguir pelo Instagram, Cacarouca, Cacarouca 33. Aí você fica próximo de mim. Ou marca uma consulta, o telefone vai aparecer na tela já já. Você marca uma consulta e vem me conhecer pessoalmente. Me conta um pouco desse lado instintivo que você precisa controlar e ter uma vida mais saudável, mais salutar, mais aprazível, mais cheia de prazer. Shalom, até a próxima!